Olá, queridos, graça sobre graça, sejam bem-vindos ao lugar de comunhão, que o Senhor possa falar contigo, que o Senhor possa te abençoar através desta palavra. Eu quero compartilhar com vocês um texto muito simples, que está no livro de Romanos, o capítulo 8, o versículo 14. Diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós gostamos muito de usar essa expressão, filho de Deus. Quando nós queremos alguma coisa, quando nós queremos reivindicar um direito, quando nós queremos exigir de alguém algo, ou até mesmo de Deus, quando nós queremos colocar diante de Deus alguma coisa, a primeira coisa que nós vamos dizer é: eu sou filho de Deus. Quando nós vemos alguém receber algo, quando nós vemos alguém ser abençoado por algo, quando nós vemos alguém ter alguma coisa, nós dizemos assim: poxa, bem que eu merecia, porque eu sou filho de Deus. Independente da religião, independente do seu credo, independente da sua linha teológica, todos nós, em algum momento da nossa vida, falamos ou até mesmo ouvimos alguém dizer essa expressão: eu também sou filho de Deus. Na verdade, eu mereço. Eu sou filho de Deus. Nós dizemos assim: nossa, que bom, que legal que você foi, você recebeu isso. E a pessoa que ouve diz assim: eu também merecia, né? Poxa, eu também sou filho de Deus. Todos nós reivindicamos em algum momento da nossa vida esta filiação. Todos nós, em algum momento da nossa vida, colocamos diante de quem está perto da gente, de quem nos cerca, justamente esta palavra, este fator. Eu sou filho de Deus, então eu mereço receber, eu mereço ter, eu mereço ser feliz. Não, eu mereço ter um bom relacionamento, eu mereço ser amado, eu mereço ser amada. As mulheres podem dizer assim: por quê? Porque eu também sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, estou no meu direito como filho de Deus. Quando a gente vai errar, quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente usa essa expressão também, né? Essa figura de linguagem. Eu sou filho de Deus, eu também tenho direito de errar, porque todo mundo erra. Eu também sou filho de Deus. Só que o apóstolo Paulo, nesse texto de Romanos 8, versículo 14, ele vai desconstruir este nosso pensamento de colocar diante da sociedade, daqueles que nos cercam, daqueles que estão à nossa volta, esta nomenclatura. O apóstolo Paulo vai virar e vai dizer assim: olha, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, ou pelo Espírito de Deus. A Bíblia vai nos dar várias características sobre filiação, sobre os filhos de Deus. Mas hoje eu quero destacar para você justamente esta dada pelo apóstolo Paulo. Aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que são filhos de Deus, eles têm um guia, eles têm um norte, eles têm alguém que é a sua bússola, eles têm alguém que vai dizer assim: vai por aqui ou vai por ali. Eles têm a quem consultar. Os filhos de Deus, eles não andam segundo a sua vontade. Os filhos de Deus, eles não andam segundo os seus desejos. Os filhos de Deus, eles não andam segundo aquilo que passa pela sua mente. Aquilo que simplesmente eles querem. Não, nós queremos assim, então vai ser assim. Nós queremos desse jeito, então vai ser feito desse jeito. Não. O apóstolo Paulo vai nos dizer que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? O que é ser orientado pelo Espírito de Deus? É fazer as coisas mais simples da nossa vida, é agir das coisas mais cotidianas do nosso dia e dizermos assim: Espírito Santo, o Espírito de Deus, é para eu fazer isso? É para eu ir por ali? É para eu ir por aqui? É para eu seguir este caminho? É para eu poder fazer isso? Às vezes as pessoas olham pra gente e falam: mas você é muito dependente, tudo você ora, tudo você vai buscar a orientação de Deus, tudo você vai clamar ao Espírito de Deus e perguntar se é para poder fazer. Pare para poder pensar: se nós não perguntarmos ao Espírito Santo, se nós não perguntarmos ao Paracleto, ao Ajudador, a quem nós perguntaremos? Nós queremos a orientação de todo mundo que está à nossa volta, nós queremos a opinião de todo mundo, nós queremos ouvir várias vozes. Mas será que a gente, como filho de Deus, será que você e eu, como filho de Deus, temos parado para poder buscar a orientação do Espírito Santo? Será que nós temos parado para poder buscar a orientação do Espírito de Deus e saber o que fazer, saber como fazer, saber aonde ir? Mas, infelizmente, qual é a atitude que a gente toma? A gente age sem perguntar ao Espírito de Deus, sem perguntar a Deus o que é para poder fazer, sem perguntar a Deus qual é o caminho que a gente vai tomar.
E depois de tudo, o que a gente faz? A gente diz assim, poxa, eu errei. Ah, mas eu errei, como eu disse no início da mensagem, eu estou no meu direito, eu sou filho de Deus. Mas se você é filho de Deus, se você se coloca como na posição de filho de Deus, se você tem orgulho de bater no seu peito e dizer, ah, eu também sou filho de Deus, você deveria ser guiado por Ele. Você deveria buscar dele a orientação para aquilo que você vai fazer. Você deveria buscar dele o direcionamento, o caminho, qual é a porta, qual é o lugar que você vai, aonde você vai, como você vai. Mas a gente não. A gente vai, depois, se dá errado, a gente olha para o Espírito Santo, a gente olha para Deus e fala, Senhor, por que o Senhor não me orientou? Aí Deus está lá em cima. Eu posso parafrasear ou até brincar com você e dizer que Deus está lá de cima olhando para você e diz assim, você não me perguntou. Você não buscou a minha orientação. Você não quis saber o que era para poder fazer. Eu lembro muito das vezes que Davi ele se dispunha a guerrear, se dispunha a invadir uma cidade. Davi ia orar e dizia, Senhor, é para ir? E quando Deus dizia não, ele não ia. Quando Deus dizia não guerreia, ele não guerreava. Quando Deus dizia para ele persegue porque eu vou te dar vitória, Davi automaticamente perseguia e alcançava a vitória. Era um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ver o próprio Jesus, por muitas das vezes, ir até ao monte para poder orar, para buscar a orientação do Pai. Ele precisava? Claro que não. Era o próprio Jesus. Ele não tinha necessidade nenhuma de ir até algum lugar, ele não tinha necessidade nenhuma de ir orar, ele já era Jesus. Ué, por que ele foi buscar? Porque ele vai nos ensinar, através das suas ações, que nós como filhos, e ele, Jesus, o nosso irmão mais velho, não, a gente pode dizer assim, ele, Jesus, ele era guiado pelo Espírito de Deus. Você vai ver que a palavra vai nos contar que ele foi guiado pelo Espírito até o deserto. Ou seja, ele vai nos dizer que é possível ser filho de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos parar de agir segundo as nossas vontades. Nós precisamos parar de agir segundo os nossos desejos, segundo os nossos achismos. Nós precisamos parar de agir segundo aquilo que nós olhamos e pensamos que é bom, pensamos que é legal para a gente. Nós precisamos colocar Deus na frente. Enquanto eu pensava nessa palavra, eu lembrava que uma das palavras que nós temos visto muito aqui na internet, através das hashtags, através dos comentários, das palavras das pessoas, toda vez que você conversa com alguém, que você manda uma mensagem por alguém, via WhatsApp, você vai ver alguém dizer assim, é Deus na frente. Mas será que realmente Deus está na frente? Será que realmente estou colocando Deus na frente? Será que realmente estou me deixando ser guiado por Deus? A gente consegue confiar numa bússola, a gente consegue confiar hoje não num aplicativo que vai te direcionar a chegar num lugar. E infelizmente, muitas das vezes, esse aplicativo te leva para outro caminho. Não, mas o mapa está dizendo que é isso. E aí eu olho para o mapa e digo, não, eu vou chegar até ali porque o mapa disse que eu vou chegar. Mas eu não tenho a capacidade de chegar diante de Deus e orar. Será que muitas das vezes nós não poderíamos parar e dizer assim, Senhor, eu estou no meio da rua, perdido, o que eu faço? Qual é o caminho que eu tomo? Mas o que a gente faz? Para alguém no meio da rua e pergunta assim, olha, eu quero chegar em tal lugar. E aí, qual é o caminho que eu vou tomar? E essa pessoa olha pra gente e diz assim, olha, você toma esse caminho, você vai por aqui, você vai por ali, que você vai conseguir chegar lá. Você se agarra com aquela palavra, você se agarra com aquela orientação, com aquele guia e diz assim, beleza, então eu vou porque eu vou conseguir chegar. E você vai confiando. Mas muitas das vezes, quem está nos guiando é o Senhor. Muitas das vezes, quem poderia nos orientar é o Senhor. Ah, você vai dizer assim, mas Bruno, você está dizendo que a gente não deve buscar a orientação dos homens? Claro, porque existem pessoas que são guiadas por Deus e que podem nos dar um direcionamento, que podem nos mostrar um caminho. Mas será que Deus vai se revelar só a estas pessoas? Será que, na verdade, a gente não deveria trazer o Espírito de Deus para o nosso cotidiano, como eu já disse, ao ponto de estar no meio da rua, dirigindo, caminhando, pedalando, não sei como que você caminha, e chegar para Deus e falar assim, Senhor, me orienta aí, o que eu faço? Me orienta aí, Senhor, qual é o caminho que eu vou tomar? Me orienta aí, Senhor, qual é a direção que eu vou tomar? Qual é a forma que eu vou agir? A gente vai ver que, muitas das vezes, nós queremos entrar em algumas portas, e aí essas portas não se abrem. Ou as portas se abrem, a gente entra e não dá certo. Por quê? Porque nós não buscamos a orientação de Deus. Sabe,
a gente precisa parar de usar a frase simplesmente como efeito e dizer, na verdade, eu sou o filho de Deus. Pare para poder pensar, será que realmente você é filho de Deus? Depois de ler esse texto de Romanos 8, você para poder imaginar, será que realmente você é um filho de Deus? Será que você, como filho de Deus, você tem sido guiado por Ele? Eu e minha esposa, nós temos 2 filhas. A nossa filha mais velha está com 4 anos. E ela vai pra rua, ela já se acha independente, ela já quer andar sozinha, ela já quer caminhar sozinha, ela já quer ir pelo meio da rua sozinha. Só que muitas das vezes, na distração da infância, da mentezinha dela, da cabecinha dela, ela olha um cachorro, ela olha um bicho, ela olha um carro, ela olha uma outra criança e ela se distrai. E aí a gente tem que trazê-la para perto e dizer assim, não, segura aqui na minha mão para que você consiga caminhar. Olha aqui pro papai, foco, preste atenção. A gente tem que ficar ali toda hora guiando-a para que ela não possa se machucar, para que algo de errado não possa acontecer com ela. E às vezes, na infância, ela vira e diz, não, papai, eu sei o que fazer. E infelizmente, ela diz, ao dizer sabe o que fazer, ela vai lá no linguajar bem popular, ela quebra a cara. E a gente tem que ir lá ajudar. É o meu prazer como pai, é o prazer da minha esposa como mãe, ajudar, estender as mãos. Mas se ela tivesse ouvido. E muitas das vezes a gente vira para a criança e diz assim, eu te falei para você não fazer isso. Eu disse para você não fazer isso. Eu disse para você não tomar esse caminho. E aí ela, papai, desculpa. Eu deveria ter te ouvido. Nós olhamos para uma criança e dizemos assim, poxa, como você é rebelde, como você é teimoso, como você é cabeça dura. Por que você não ouviu a orientação do seu pai? E nós, adultos, nós, homens e mulheres, você que está aí na tua casa, com o celular, com a televisão, com o computador na mão, quantas das vezes Deus te deu uma orientação, ou quantas das vezes você poderia ter ouvido a orientação de Deus e seguido os passos dele, e ter chegado aonde ele queria, e o que você optou, o que você trouxe para a tua vida? Não, eu vou agir do jeito que eu quero, eu vou fazer da forma que eu quero. Você é filho de Deus, então haja como filho. Haja como filho de Deus. Haja como um filho de Deus que é guiado pelo Espírito de Deus. Haja como um filho de Deus que vai dobrar os teus joelhos. Talvez amanhã, ou depois, ou ainda hoje, você tenha algo para poder resolver. E você esteja dizendo assim, não, eu vou fazer assim, 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 assim. E o Espírito Santo está dizendo assim, se ele me perguntasse. Se ele deixasse eu guiá-lo. Eu o levaria para lugares melhores, eu o levaria para situações muito mais agradáveis. Talvez ele passaria por dificuldade, passaria por problema, passaria por dores, sim, passaria, mas eu estaria o guiando. Ser guiado pelo Espírito de Deus não é viver uma vida fácil. Ser guiado pelo Espírito de Deus não é viver uma vida qualquer. Ser guiado pelo Espírito de Deus é parar e ouvi-lo e obedecer aquilo que o Espírito Santo está dizendo para a gente. Como eu posso ser guiado pelo Espírito de Deus? Talvez você esteja perguntando isso. Como eu posso saber se é o Espírito de Deus que está falando comigo? Vai para a Bíblia. Vai para a palavra. Esteja com o teu espírito aberto. Esteja atento àquilo que Deus está falando com você. Esteja atento àquilo que Deus, os sinais que Deus está te dando. Às vezes você está ouvindo um louvor, às vezes você está ouvindo uma palavra, às vezes você está lendo um livro, às vezes você está dentro da tua casa, alguma coisa acontece e você tem essa sensibilidade de entender que é Deus te guiando, que é Deus te orientando. Para de dizer, eu sou filho de Deus. Para de dizer, eu sou filho de Deus, se você não é guiado pelo Espírito de Deus. Agora, uma orientação ou um conselho que eu quero te dar, se dobre ao Espírito de Deus, se renda à sua vontade, se renda a tudo aquilo que Ele tem para você, seja literalmente um filho de Deus, rendido a Ele, obediente à voz dEle, capaz de se dobrar aquilo que Ele tem para você. Você vai ver que você vai chegar aonde Deus quer. Você vai ver que os seus objetivos vão ser alcançados. Você vai ver que vai ser muito mais agradável caminhar debaixo de uma orientação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, do que caminhar segundo a sua vontade. Essa palavra é uma palavra que mexe com o meu coração e o meu desejo é que ela mexa com o seu também. Que você hoje possa mudar o seu modo de viver, que você hoje possa mudar o seu jeito de viver, o seu jeito de agir e se torne literalmente um filho de Deus,
guiado pelo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Mais uma vez, eu não posso deixar de te pedir, se você está aqui e você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário, envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. E mais uma vez, graça sobre graça.